Sempre falamos tanto sobre o processo de visto, visto de residência, como vir com visto, como utilizar o seu visto para trazer a sua família, mas poucas vezes falamos sobre como é o processo aqui em Portugal, que você faz a sua autorização de residência. Você já sabe? Então, se você não sabe, acompanhe esse vídeo que eu vou te contar tudo. Eu me chamo Mayara Becker Zucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim te contar como é o processo de autorização de residência. Bem, primeiramente, a autorização de residência é o cartão que te permite morar aqui em Portugal. Então, o CEF ele emite uma autorização e faz um documento que se chama título de residência. Por meio desse título de residência é onde você pode fixar a residência aqui em Portugal. Esse documento tem validade e precisa ser renovado com o tempo. Para obter esse título, você tem 45 formas, então são várias modalidades que você pode estar recorrendo. Algumas você tem que ter visto para aplicar, como por exemplo de aposentado. Agora tem várias outras que você não precisa ter visto, como de estudo, por exemplo. Mas afinal, como é esse processo? Bem, o primeiro ponto é identificar qual dessas 45 formas se enquadram para o seu caso. Se você veio com visto, já é muito prático, você já sabe qual é o processo. Então, por exemplo, se você veio com um visto de estudo, você vai aplicar para a autorização de residência de estudo. Se você veio com um visto de empreendedor, você vai aplicar para a autorização de residência de empreendedor. Se você veio com um visto de trabalho, vai aplicar para a autorização de residência de trabalho e assim por diante. Agora, se você veio sem visto, então você precisa identificar qual das 45 formas você pode aplicar sem o visto. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Primeiro exemplo, autorização de estudo. Essa é uma modalidade que você pode aplicar sem um visto. Você pode aplicar com um curso profissionalizante, que é aquele mais fácil de fazer, que em geral você vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Tem cursos que você vai todos os dias e que são em período integral, mas a grande maioria é muito mais prático de fazer, justamente porque quem está fazendo também precisa trabalhar. Então vincular o estudo e o trabalho fica um pouco complicado se você estudar muitas vezes. Esse é um ótimo caminho para você que está precisando ir para alguma área de trabalho e não tem informação ou até tem algum tipo de informação e quer trocar de área. Então é uma ótima forma de você conseguir ter um trabalho melhor, receber melhores salários. Então às vezes vale muito a pena considerar o estudo para melhorar o seu currículo. Segundo tipo de estudo que você pode aplicar é o técnico. Esse já é um pouquinho mais complicado de você ter acesso, porque em geral ele exige provas e coisas do gênero, mas normalmente é um nível melhor, porque fazendo o técnico você vai ter um diploma de nível técnico, não é só um profissionalizante. Então os cargos são melhores, os salários são melhores, mas também o tanto que você vai investir de tempo e custo também são maiores. E a terceira forma de estudo que você pode aplicar é também por ensino superior, que esse, em geral, é o que mais vai te exigir, mas é o que mais vai te dar retorno. Bem, esse é um exemplo. Segunda forma de autorização de residência com dispensa de visto é: se você tem um filho que está a partir da 7ª série, ele pode estar aplicando para ele com a autorização de estudo. E você, pai ou mãe, pode estar aplicando para o artigo 122K, que aqui se chama CAPA, que é para pai ou mãe de criança que aqui tem a título de residência. Aqui também se aplica para aquelas pessoas que tiveram filho em Portugal e esse filho não teve direito à nacionalidade portuguesa. Ou até teve direito. Vai depender de cada caso, não é mesmo? Outro exemplo, digamos que você é formado, tem engenharia, começou a trabalhar como engenheiro aqui em Portugal, tem a sua inscrição na ordem ativa e quer utilizar a sua profissão para ter o título de residência. Em vez de você seguir pela manifestação de interesse, que é aquele processo que leva 2 a 3 anos, você pode estar aplicando para a autorização de residência de altamente qualificado. Agora, digamos que você não tem formação, mas você trabalha em alguma área que exige muita experiência ou conhecimento, talvez você possa aplicar também para esse processo. A exemplo, pessoal que desenvolve sistema, né? Desenvolvedor de sistemas, de web e assim por diante. São pessoas que precisam ter formação ou muitos anos de experiência. Então, se você não tem formação, mas tem muitos anos de experiência, pode também aplicar para esse processo. Outro exemplo, montador de estruturas metálicas, também é um processo que você pode estar aplicando. Enfim, eu te dei aqui 3 exemplos de autorização de residência, mas existem várias outras. Então, o que você precisa é verificar as modalidades e identificar qual se aplica para você. É sempre bom contar com um advogado para te auxiliar aqui, hein? Identificou qual é a modalidade? Agora você vai ligar no CEF, vai indicar qual é essa modalidade. Por exemplo, eu vou aplicar para o estudo. Eu acho que para mim seria a melhor modalidade, vai ser um caminho que eu já pretendia fazer, eu quero realmente estudar, então eu vou ligar no CEF e vou agendar esse tipo de entrevista. Você vai ligar, vai perguntar: tem vagas para autorização de estudo profissionalizante? Ou estudo técnico? Ou estudo de ensino superior?
Então a gente vai te dizer se tem vagas ou não. Se não tem vagas, então fique de olho no Facebook do CEF, que é onde eles postam, que aí você vai saber quando houverem vagas abertas. Se tiver vagas abertas, pronto, então você vai pedir para agendar a entrevista. Ele vai agendar na localidade que você escolher, no dia que você escolher e na hora que você escolher. Claro que depende de ter vagas abertas, né? Além disso, às vezes não tem vagas abertas, mas pessoas desistem da entrevista e você consegue pegar essa vaga de desistência. Então é só você ficar ligando até conseguir um agendamento. Conseguiu o agendamento? Então você vai nessa entrevista. O normal é a entrevista acontecer uns 2 a 3 meses depois que você ligou. Então você vai nessa entrevista, vai levar a documentação necessária que você encontra no site do CEF. Você vai entregar essa documentação, vai tirar uma fotografia, dar a sua assinatura, pagar a taxa do cartão e agora é só aguardar o documento chegar em casa. O prazo é de 90 dias. O normal é demorar entre uma semana a um mês e meio. Mas as autorizações de estudo, que foi o exemplo que eu dei, estão um pouquinho atrasadas. As outras estão dentro do período normal. Agora, o que pode acontecer de diferente além desse processo perfeito que eu mencionei? Ligar no CEF, ir na entrevista, entregar a documentação e aguardar o documento chegar em casa, certo? O que pode acontecer nesse meio período que pode dar errado? Quando você for na entrevista, se você não tiver levado a documentação completa, alguma documentação estiver errada, ou eles quiserem que você complemente de alguma forma, o seu processo vai cair em pendência. Isso significa que você vai ter 10 dias úteis para complementar o seu pedido, apresentando esse documento, alterando ou complementando, o que você tiver que fazer naquele momento. Então, se isso acontecer, fique calmo. Basta você pedir o prazo de 10 dias úteis, que o agente vai colocar isso por escrito e você vai entregar o documento e o seu processo vai seguir normal. Não tem qualquer diferença aqui. É só realmente um complemento documental. Agora, digamos que na sua entrevista o agente queira negar o seu pedido, por qualquer que seja o fundamento. Faça o seguinte, não se desespere, peça apenas para que ele coloque isso por escrito, para que você tenha o prazo de 10 dias úteis para recorrer. Por que disso? Porque muitos agentes do CEF, às vezes, eles não compreendem a diferença entre um processo e outro, os requisitos de um processo e outro, e acabam negando o processo de pessoas que têm direito a requerer. E não são as pessoas que te recebem ali para colher os documentos que analisam o processo. É o superior dele, o diretor da delegação. Então, por conta disso, eles acabam negando sem nem saber. Por isso que é importante você pedir para que ele escreva isso. Porque se estiver escrito, você consegue recorrer a algum advogado ou você mesmo faz um recurso e aí vai ser reanalisado o seu processo e você pode sim conseguir um parecer favorável. Então são essas as situações que podem ocorrer. Ser uma pendência, ser negado ou dar tudo certo. Agora, digamos que o seu pedido foi realmente negado, você fez o recurso e foi realmente negado. Não fique preocupado, tá? É uma mentira que as pessoas contam por aí de que você fica 2 anos sem poder iniciar um novo processo. Não é verdade. Você pode iniciar logo em seguida. É só você ligar o CEF e agendar uma outra entrevista por um outro artigo ou até no mesmo caso você queira tentar novamente. Então não é proibido continuar tentando. O que você não pode é ficar ilegal no país. Então se você não conseguiu, você precisa dar um jeito de ficar legal no país, tá bem? Bem, é esse todo o processo. Ligar no CEF, arrumar a documentação, comparecer na entrevista, complementar ou não o processo caso seja necessário, fazer ou não o recurso caso seja necessário, aguardar o documento chegar em casa e pronto, você vai ter o seu título de residência. Esse título precisa ser renovado de tempos em tempos, no próprio documento diz a validade. E é isso, pessoal, se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e nos seguir nas redes sociais, que semanalmente nós postamos conteúdo de grande valor para você.